todos, esse é o canal RN, o seu canal de notícias aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho das notificações e vai deixando aquele like especial. Olha, gente, esse vídeo aqui é de suma importância e fala sobre o BPC, por isso eu peço que você acompanhe esse vídeo até no final, que eu tenho certeza que muitas dúvidas suas serão esclarecidas, né? O que é necessário para ter o BPC concedido, ou seja, o que o INSS exige, né, para conceder o BPC a uma pessoa, né, gente? O BPC ele está previsto na LOAS, né, Lei Orgânica da Assistência Social, e é um conjunto de garantias constitucionais para o cidadão que vive em situação de extrema pobreza por meio da Lei 8.742 de 93, né, que criou o benefício da prestação continuada. Aqui, gente, é importante abrir um parêntese, né? O BPC em si, né, que é esse benefício de um salário mínimo que é pago para deficiente e pessoas idosas carentes, ele foi colocado na Constituição já lá no ano de 1988, mas ele foi regulamentado somente em 93, né, com a promulgação, digamos assim, da Lei 8.742, ou seja, né, criou-se, digamos, o direito ao BPC lá em 88, mas ele passou a valer, digamos assim, apenas em 93, né, 93. Ele é conhecido como benefício assistencial. O BPC paga, né, mensalmente um salário mínimo a pessoas idosas que vivem na extrema pobreza e também pessoas com deficiência, né, gente? Não é necessário, né, gente? O ponto-chave, né, aqui do BPC, que muitas pessoas ainda não sabem, que não é necessário ser contribuinte do INSS para ter direito a receber o BPC. Esse amparo social é concedido mediante requisitos obrigatórios, ou seja, o BPC, gente, é um dos benefícios que mais tem critérios, né? Por isso que ele é tão difícil a sua concessão. Por exemplo, para idoso, possuir renda por pessoa do grupo familiar, moradores da mesma casa inferior a 1/4 do salário mínimo atual e ter 65 anos de idade ou mais, né? Gente, aqui, né, por causa da lei 14.146 de 2021, que foi publicada, mudou um pouquinho o critério. Se o idoso depender de cuidado de terceiro, digamos que o idoso, né, nunca contribuiu na vida, está acamado, depende do cuidado do filho, aí essa renda pode chegar até a meio salário mínimo para concessão. Agora, se o idoso ainda consegue levar uma vida normal, né, digamos assim, ele tem que ter 65 anos e tem que atender o critério de renda de 1/4 do salário mínimo, que nesse ano de 2021 é R$ 275. Para pessoas com deficiência, possuir renda por pessoa do grupo familiar, né? Ou seja, as pessoas que convivem na mesma casa, inferior a 1/4 do salário mínimo atual e apresentar deficiência física, mental, intelectual ou sensorial por no mínimo 2 anos, né? Ou seja, tem que ter a deficiência que seja, né, gente, que a pessoa fique ali incapacitado por no mínimo 2 anos. Aqui também é importante frisar que vale o critério de renda é o mesmo da pessoa idosa. Por exemplo, se o deficiente depende de cuidados de terceiro, né, tanto para cuidar mesmo assim, para ajudar a dar banho, comida, ou se depende também como que eu poderia dizer, de ajuda financeira, né, do pai ou da mãe, a renda nesse caso também pode chegar a meio salário mínimo, né? Como já frisei para você, se a pessoa depender de cuidados de terceiro, não consegue, né, gente, fazer as coisas básicas do dia a dia sozinho, né, por exemplo, como tomar banho, né, ou se alimentar por conta própria, né, e também que dependa de ajuda financeira do pai, da mãe, dos irmãos, principalmente na compra de remédio que não é fornecido pelo SUS. Nesse caso, a renda pode sair do 1/4 até meio salário mínimo, em algumas situações pode até passar disso, né? Tudo isso é analisado lá no INSS, né? É importante salientar isso.
E também, gente, é preciso, né, estar inscrito no CadÚnico e também, gente, o CPF tem que estar regular, porque se a pessoa estiver com o CPF irregular, não tem como, não consegue fazer o pedido do BPC. Gente, qualquer deficiência, né, de longo prazo, né, que tenha duração de pelo menos 2 anos, é um dos quesitos, né, para a concessão do BPC, né? Só que, olha, você vai dizer, César, mas eu tenho deficiência, então eu vou receber esse benefício. Gente, aí quem decide, né, se a sua deficiência é válida para receber esse benefício assistencial é o médico perito do INSS. Mas existe outros tipos de doença ou de, como que poderia dizer assim, de enfermidade que também dá direito ao BPC, né, gente? Não necessariamente uma deficiência física, uma doença mental ou uma doença intelectual. Por exemplo, o transtorno do espectro autista. Segundo a Lei 12.764, em seu artigo 1º, né, e parágrafo 2º, autistas são considerados pessoas com deficiência, por isso, caso preencha os requisitos, né, podem também, ou seja, estão aptos a receber o BPC, o benefício da prestação continuada. Visão monocular. César, mas o que é visão monocular, homem de Deus? Visão monocular é quando uma pessoa, né, enxerga somente com o olho. E você sabe o que é o grande problema nesse caso, gente? Tem pessoas que ela é cega de um olho, tem visão monocular, e a outra vista funciona 30%, 70%. Eu conheço pessoas que recebem o BPC, gente, que numa vista não enxerga nada. E da outra enxerga mais ou menos em torno de 30%. Essa pessoa também é candidata a receber o BPC. Eu estou falando, gente, de pessoas que nunca contribuíram com o INSS, né? Porque se uma pessoa que tem visão monocular e ela for contribuinte do INSS, aí ela tem direito ao auxílio doença ou então aposentadoria por invalidez. Olha, gente, a Lei 14.126 de 2021 considerou a visão monocular como deficiência do tipo sensorial, né? Até então, a justiça se dividia entre decisões favoráveis ou contra. A classificação da doença como deficiência agora não resta dúvidas. Basta que comprovante, né, que se comprove todas as condições indispensáveis para a concessão do benefício. Ou seja, gente, foi uma grande vitória. Esse ano, a pessoa, né, no Brasil que convive com a visão monocular teve uma vitória com V maiúscula. Foi muito comemorado na época. Inclusive aqui no canal tem vídeo falando sobre isso, né, que foi a sanção da Lei 14.126, né, que torna a visão monocular como uma deficiência, dando direito a essas pessoas o BPC. É óbvio que a visão monocular também a pessoa tem que atender os critérios, né, os critérios de renda, digamos assim, né, para conseguir receber o BPC. E também, gente, tem o câncer, né? Pessoas que têm o câncer também e nunca contribuiu para o INSS têm direito ao BPC, sim. Em casos de estágios avançados da doença ou sequelas irreversíveis por conta do tratamento oncológico, é possível recorrer ao BPC. Né? Quantas pessoas, né, que não tiveram um braço, né, que precisou ser amputado por causa do câncer, uma perna que foi amputada por causa do câncer, né? Então, nessa situação, gente, a pessoa que não era contribuinte do INSS tem direito sim a pedir o BPC Loas. Né? Como você viu, o BPC Loas ele não é apenas concedido à pessoa que tenha deficiência física, mental ou intelectual. Qualquer doença, gente, que incapacite essa pessoa para ter uma vida normal, diária, ou seja, para trabalhar, para ganhar dinheiro, para sobreviver, é um forte candidato a receber o BPC, desde que ele atenda os critérios de renda, né? E também agora o idoso, né, gente? O idoso com 65 anos de idade, ele precisa só atender os critérios de renda, ou seja, ele não precisa passar pelo procedimento da perícia médica. Entendido, gente? Então, deixa aquele like se você gostou do vídeo.